Quando te quero, recorro à minha mente, lá estás, deixa que abra as paz. Entre dança, trova e música, o Interclube de Angola mostrou que celebrar também é cuidar da vida. O Salão de Eventos do GDI foi palco da palestra sob o tema Prevenção da Saúde Cardiovascular, uma iniciativa que colocou o coração no centro das comemorações dos 50 anos da instituição. No âmbito das nossas atividades de comemoração dos 50 anos, projetamos esta palestra atendendo o ponto de contacto entre o desporto e a saúde cardiovascular. A sessão reuniu membros do clube e convidados e foi orientada pelo cardiologista superintendente-chefe Carlos Suca, que destacou a importância da prevenção como um principal mecanismo de combate às doenças cardiovasculares. Que nós falamos muito bem que são os fatores de risco, a hipertensão, a obesidade, o tabaco, o álcool, que vai fazer com que haja o estreitamento desse vaso. É aqui que tudo começa. É fundamental controlar a pressão arterial, evitar o sedentarismo, manter uma alimentação saudável e fazer acompanhamento médico regularmente. Quando é que nós estamos diante da pressão alta? Quando existir um aumento da pressão dentro do vaso sanguíneo arterial, ou seja, o vaso vermelho. É daí que a gente fala que esse indivíduo tem um aumento da pressão. E existe o que nós chamamos de pressão máxima e pressão mínima. A prevenção continua a ser o melhor caminho para reduzir casos de AVC e outras doenças cardiovasculares. No nosso dia a dia, as grandes preocupações, doutora Zalinda, o que está a acontecer é o estresse. A principal causa de mortalidade a nível mundial são as doenças cardiovasculares. Nós, em particular, caros colegas, estamos a passar por um processo de transição epidemiológica, ou seja, nós morríamos por doenças infecto-contagiosas, mas hoje não, colegas, nós estamos a morrer por doenças cardiovasculares. E é uma grande preocupação. Dados estatísticos, colegas, olhem só, estamos a falar dados estatísticos a nível nacional e na corporação. Estudos feitos no Hospital Militar. A grande complicação dos utentes efetivos do MNIT é a hipertensão arterial. E os nossos efetivos, colegas, vão ao Hospital Militar com AVC. Ou seja, tem mais AVC a nível da corporação e a nível das Forças Armadas. Então, isso é uma grande preocupação, caros colegas. Olhem que a taxa de mortalidade é mais de 18 milhões ao longo do ano. Isso é um dado, caros colegas, que corresponde a 2019, mas na verdade é o que é o mais atualizado naquilo que são as nossas investigações. Durante o encontro, os participantes tiveram a oportunidade de interagir diretamente com o especialista, colocando questões e esclarecendo dúvidas relacionadas aos cuidados com o coração e à adoção de hábitos de vida mais saudáveis. De pé, eu tenho um tipo de pressão. E deitada, eu tenho outro. Eu gostaria de saber que me desse uma explicação o porquê. Eu tenho um problema de ansiedade. E quando tenho um problema de ansiedade, eu também associo a insônia. Eu fico a noite toda sem dormir. Então, eu queria saber se esse também é um dos fatores da hipertensão. Pacientes com asma associa diretamente à saúde cardiovascular. Eu quero saber, a uma idade avançada, por exemplo, adultas, geralmente não vem pacientes que a tensão é 14 e às vezes não é hipertensa. Será que os valores são iguais? E há um medicamento, doutora, que se chama Cardizum, que é muito famoso e que está muito difícil encontrar aqui na nossa cidade. Será que este medicamento ajuda na eliminação ou diminuição da hipertensão? Em primeiríssimo lugar, antes de qualquer alteração, devemos saber exatamente o nosso biotipo. Ou seja, o ser humano tem 3 biotipos: ectomorfo, endomorfo e mesomorfo. A minha pergunta é, já existe algum procedimento cirúrgico para a remoção das placas, para poder ajudar a desobstruir as artérias e com isso diminuir o risco
das tromboses, dos AVCs isquêmicos ou os hemorrágicos. Existem, na verdade, alguns pontos-chave que nós gostaríamos de dizer, colega. A hipertensão arterial não tem cura, mas conseguimos sim controlar. Não abandona o tratamento. Falando nas doenças cardiovasculares, a nível do nosso meio, nós temos uma das grandes complicações, são os AVCs, a doença do coração e a hemodiálise. E essas doenças, na verdade, existe o que a gente chama o curso dos fatores de risco cardiovascular. Ou seja, se a gente conseguir controlar os fatores de risco, sem dúvida, nós conseguimos fazer com que essas pessoas, na verdade, não sofram dessa doença. Então é importante que haja um controle da pressão arterial, é importante que haja um controle da diabetes, é importante que as pessoas tenham um hábito alimentar saudável, é importante que as pessoas evitem o sedentarismo. Só desta forma que a gente vai conseguir, na verdade, cortar o curso destas patologias, que é possível, sim, se a gente controlar, se eventualmente o utente nos procurar e assim a gente conseguir tratá-los. A palestra integra o programa oficial do 50º do Interclube, que alia o desporto à promoção da saúde, da cultura e da responsabilidade social. O objetivo é que as pessoas não vivam na ignorância, que entendam que é um risco real, que existe, e que nós temos tudo para debelar esse risco. Nós não precisamos de ficar doentes. E o curativo é muito mais caro que o preventivo. Vamos prevenir, temos tudo, mas que existe. Então as pessoas que saibam o que é que estão sujeitas, o que é que lhes pode acontecer se não abraçarem a prevenção. A atividade foi coordenada pela Subcomissão de Cultura dos 50 anos do Interclube, sob liderança do vice-presidente para a Administração e Finanças, Sebastião Adão, e contou ainda com um momento cultural protagonizado pelo grupo de dança Candengues, o GDI.